ano que o Senhor nos sustentou, que o Senhor tem derramado a sua graça e cuidado de nós até aqui, né? Por isso que nós cantamos essas canções, né, dizendo, Senhor, nós estamos aqui, é o teu povo aqui é presente para adorar, para engrandecer o teu nome. Por isso que nós cantamos essa canção, né, Eoa, que é um dos nomes de Deus, né? Nós não sabemos como pronuncia, se é Yahvé, se é Javé, se é Eoa, né? O autor da canção preferiu cantar, dizer Eoa, né? Mas quer dizer isso, é o Senhor que tem sustentado, né? E nós somos gratos por tudo, pelos amigos, pela família, pelos irmãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, né? E domingo passado, né, pela correria, né, pela festividade, pelo momento alegre, né, eu acabei até não conseguindo expressar, né, falar para os irmãos do tempo, né, que eu passei, né, praticamente 20 dias, né, longe de Guararema, né, então 2 semanas longe aos domingos, né, e a experiência, assim, foi um curso muito bom, eu tive a oportunidade de estar com vários mestres da Igreja Presbiteriana, ouvindo, entendendo algumas questões, né, sobre a igreja e pensar, refletir, isso foi muito bom. Tive pessoas que eu pude conhecer, né, lá, então, aumentar um pouco a linha de amigos ali também, né, a rede de amigos também, de outros pastores, de outras pessoas para conversar, para compartilhar, para pedir para orar por nós também, é claro. E também pude ver alguns irmãos, amigos que fazia muito tempo, né? Uns 10 anos, outros 5 anos que eu não via. E foi muito bom todas essas experiências, né? Mas o que eu queria dizer, realmente mostrar para os irmãos, é que como é bom estar de volta. Como é bom estar na minha igreja. É gostoso visitar outras igrejas, ver, né? Poxa, lá, ouvindo um pouco de um amigo meu que é pastor, em Rio Paranaíba, pertinho ali de Patrocínio, naquela região ali de Pato de Minas, Uberlândia e tal, e ele falando da igreja, falando de toda a estrutura, né? Maravilhoso, muito legal ouvir, mas quando a gente chega na nossa igreja, na nossa família, com as pessoas, é muito bom, né? E é isso que nós devemos agradecer, né? Louvar, honrar o Senhor por todo esse tempo e esse momento que o Senhor nos dá. Amém? Por isso, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Eu ainda não esqueci da nossa série de Jonas, né? A gente deu uma pausa, porque normalmente o último domingo do mês e o início e o primeiro domingo do ano, eu gosto de trazer algumas mensagens que falam sobre isso, né? Sobre esse findar, sobre esse início. E então eu dei uma pausa em Jonas, mas se Deus permitir, daqui 2 domingos nós retornaremos. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. A minha versão é NAA, é uma versão bem parecida com a Almeida Revista Atualizada, só que algumas palavras difíceis eles trocam. Só isso é a diferença, tá bom? Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Eu lerei o versículo primeiro, os irmãos o segundo, e todos leremos o versículo 3, tá bom? Então eu lerei sozinho o versículo 1, a igreja o 2 e juntos o 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Suportou a cruz, sem fazer está sentado juntos. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se esqueçam. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por mais esse tempo em comunhão, em louvor, em adoração ao Senhor, ó Pai. Esteja conosco, trabalhe no nosso coração, para que possamos juntos, ó Pai, meditar na Sua palavra e frutificar, ó Pai, a palavra que o Senhor colocará no nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esses 3 versículos, eles são bem profundos, porque eles falam daquilo que Cristo faz em nossa vida. E nos dá também esse ânimo para a gente conseguir vencer, conseguir andar um pouco mais. E normalmente quando eu estava pensando sobre essa mensagem, né, eu fiquei pensando, poxa, sempre ao chegar ao fim do ano, sempre provoca vários sentimentos, né? Ou sentimentos mistos aí. Alguns chegam ao final do ano um pouco cansado, poxa, graças a Deus está acabando 2025, outros chegam frustrados, outros chegam um pouco gratos, mas muitos chegam com algumas perguntas no coração, perguntando assim, poxa, valeu a pena? Consegui avançar? Será que eu falhei em algum momento ali? Ou onde eu falhei em um determinado momento? Mas o que nós observamos, irmãos, é que a Escritura Sagrada nos ensina que a vida cristã, ela não é somente feita de ciclos isolados, como todo ano começasse do zero a sua vida. Não, são trechos, são partes que o Senhor coloca em nossa vida. Por isso que nós vemos, irmãos, que a vida cristã é uma corrida contínua. Não é um momento agora que você parou e aí você vai começar do zero. Não é um jogo. Está mais próximo de uma corrida contínua. Iniciada, nós sabemos, no momento da nossa conversão, pela graça de Deus e sustentada até o fim pelo Senhor nosso Deus. E aqui, quando nós olhamos Hebreus, capítulo 12, ele nos ajuda a interpretar o ano, que ele não termina com uma linha de chegada, mas ele é um trecho da carreira que Deus nos propôs. Ou seja, eu não estou terminando esse ano e vai zerar tudo de novo. E agora eu vou fazer todas as coisas novas. Não, a nossa vida é mais como uma corrida. E é isso que o autor, é isso que o texto propõe para nós. E uma corrida para a nossa vida, pensando dessa forma, exige o quê? Para que a gente possa chegar até o fim dessa corrida. Exige perseverança, exige resistência e, acima de tudo, um olhar fixo em Cristo Jesus. Então, perseverança, resistência e um olhar a Cristo. Essa será a linha da nossa meditação. Só que para que a gente possa compreender o que está acontecendo aqui nesses 3 versículos, é importante a gente observar o contexto que está passando em Hebreus. A primeira coisa, irmãos, é que nós não sabemos quem que escreveu, né? Nós não sabemos. Alguns vão falar, poxa, mas é Paulo, o Apolo, ou é Timóteo, ou é Barnabé, alguns falam até Priscila, mas nós ficamos como um dos primeiros pais da igreja, chamado Orígenes. Ele diz assim, só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Ou seja, um homem, lá no início, no primeiro século, ele já não sabia quem que havia escrito. E talvez possa ser até o objetivo do escritor, do autor ali que escreveu. Nós sabemos que, de fato, é o Senhor, foi inspirado. O autor, aquele que inspira, de fato, é o nosso Senhor. Mas a pessoa que escreveu, ela não quis se identificar, ela não quis mostrar, seja assim como Paulo colocava no início ou não. O que nós conseguimos compreender é que essa pessoa ela quer falar para uma igreja, e ensinar e falar para que essa igreja possa ser persistente, para que essa igreja possa entender que ela precisa olhar e fixar os olhos em Cristo Jesus. Hebreus, quando foi escrito, irmãos, ele estava sendo escrito para uma igreja, então, que estava cansada, era uma igreja que era pressionada e estava tentados a retroceder. Eles enfrentavam algumas perseguições, algumas rejeições sociais e até sofrimento por causa da fé em Cristo Jesus. Mas alguns chegavam até a perguntar se valia a pena continuar. Poxa, será que vale a pena, de fato, dar continuidade a tanta coisa que está acontecendo na minha vida por amor a Cristo Jesus? E por isso o autor ele escreve uma das cartas mais cristocêntricas do Novo Testamento.
Ele mostra que Cristo Jesus é superior a tudo. Ele vai mostrar para aquela comunidade, para aquela igreja, que Cristo é o fundamento, é a base para todos nós. Então, no primeiro capítulo, ele vai falar, olha, Jesus é superior a anjos. Não olhem, não pensem. Pensem em Cristo. Entenda que a sua vida será uma vida próspera, espiritualmente, no Senhor e em Cristo Jesus. Ele fala assim, olha, não olhem para Moisés, porque Jesus é superior a Moisés. Não olhem ao sacerdócio levítico, porque Jesus é superior. Não olhem aos sacrifícios do Antigo Testamento, porque Jesus ele é superior. E aí chega, então, que é importante para nós, o capítulo 11. Então é como se ele estivesse falando assim, olha, do capítulo 1 ao capítulo 11, eu estou ensinando para vocês da base para que vocês possam compreender que quem sustentou e quem é superior a tudo isso é Jesus Cristo. E no capítulo 11 ele apresenta a nós, chamada, os irmãos muito bem sabem, a galeria da fé, de homens e também mulheres que perseveraram, não porque eles tinham uma vida fácil, mas porque eles confiavam na promessa do Senhor. E aí entra o capítulo 12. Jesus mostrando como esse autossuficiente para a nossa vida. E o autor ele faz uma transição como se dizendo assim, irmãos, diante disso, diante de tudo isso que eu falei, agora é a vez de vocês correrem. Vocês viram o que Cristo fez? Vocês viram esses homens e mulheres da fé que lutaram, que perseveraram no Senhor. Agora é a vez de vocês perseverarem até o fim. Então, que esse texto, irmãos, possamos ler aqui, lemos, é um texto de exortação à perseverança. É isso que o texto está apontando para nós, para que possamos perseverar. Isso foi escrito por uma igreja cansada, muito parecida com muitas igrejas no fim do ano. E a primeira coisa que eu quero que os irmãos possam compreender, que está no capítulo 12, versículo 1, que é a corrida cristã exige que deixemos os pesos e o pecado. A corrida cristã exige que deixemos os pesos e o pecado. Irmãos, para que a gente possa de fato correr, para que a gente possa de fato ter uma vida, uma experiência com o Senhor, nós precisamos constantemente lutar e abandonar o pecado. Não tem como a gente correr, avançar e a gente está ainda ligado com pecados, com pesos. Precisamos lembrar que é o Senhor, que é Cristo Jesus que nos liberta. É o Senhor que está conosco, que Ele nos libertou para que a gente possa, então, vencer, correr. Então, a corrida, ela exige que deixemos os pesos e o pecado. O autor, ele começa, irmãos, com uma imagem atlética, muito clara. Ninguém corre uma corrida longa carregando algo que é desnecessário. Então, na vida cristã, há pecados, irmãos, que nos derrubam, mas também pesos que nos atrasam. E nem todo pecado é um peso em si, mas tudo aquilo que tira a nossa atenção, tudo aquilo que tira a nossa energia espiritual, tudo aquilo que tira o nosso foco, precisa ser avaliado. Então, tudo aquilo, irmãos, que tira o seu foco, que dá peso, que faz com que você não tenha mais comunhão com o Senhor, precisa ser avaliado em sua vida. Você precisa olhar, você precisa sondar e pedir, Senhor, o que esse ano, em 2025, me atrapalhou? Me distanciou do Senhor, fez com que eu não me aproximasse, não servisse, não adorasse mais o Senhor. O que, ó Deus, fez nesse ano de 2025? O que aconteceu? E é uma palavra interessante, duas palavras interessantes para a gente analisar. Primeiro é peso. O que significa peso? Qual que é a ideia disso aqui no versículo? Aponta para tudo aquilo que se tornou um obstáculo. Então, quais são esses obstáculos da sua vida que estão te distanciando do Senhor? Às vezes, nesse exato momento, a gente não lembra, mas a gente precisa pedir, orar, estar com o Senhor, dizendo, Senhor, o que esse ano me atrapalhou de ter uma comunhão preciosa com o Senhor?
O que esse ano me atrapalhou de comunicar o evangelho para algumas pessoas. Pessoas que trabalham comigo, pessoas que convivem comigo de alguma forma. O que, ó Deus, fez com que eu não parecesse como um cristão, como um filho, como uma filha do Senhor, ó Pai. Então, esse peso aí pode ser algo tanto interno quanto algo externo que você mesmo faz. E outra coisa que ele coloca aqui é pecado que nos assedia. Ou seja, irmãos, aqui descreve algo persistente, recorrente e que insiste em nos acercar. Ou seja, irmãos, para que a gente possa de fato vencer o pecado, nós precisamos ser persistentes. O mundo, e possivelmente vocês já devem ter ouvido uma frase ou um diálogo, uma palestra sobre assim, é que é muito melhor, ou uma pessoa que não tem talento, uma pessoa que ela não tem tanto conhecimento, mas ela é persistente, ela vence alguém que tem talento. Já ouviram alguma coisa assim, né? Na vida cristã é algo parecido, irmãos. Às vezes acontece com que você chega na igreja, você se converte ao Senhor, e você começa a ter uma vida, mas você olha para o seu passado e você fala assim, olha o tanto de coisa, será que eu vou chegar até uma maturidade espiritual? E você começa a persistir, você começa a buscar, a clamar ao Senhor, ler, buscar em fé. Muitas vezes você se torna muito mais maduro, muito mais rápido que alguém que pode ser como eu, que cresceu na igreja, mas não teve a persistência de buscar, de clamar, de conhecer cada vez mais de uma forma íntima ao Senhor. Então, aqui, da mesma forma, nós precisamos ter esse intuito no nosso coração de sermos persistentes. E quem sabe possa ser até o nosso lema em 2026. Não para o seu trabalho somente, não para a sua família somente, mas para a sua vida espiritual, para o seu conhecimento espiritual, para o seu crescimento espiritual com o Senhor. Porque nós precisamos ser persistentes no Senhor, irmãos, se nós quisermos, de fato, sermos maduros. Crescermos no Senhor. Somente uma vida persistente vencerá o pecado. Porque o texto está dizendo, é a palavra de Deus dizendo, que o pecado ele é persistente. Ele continua ali, ó, lembrando você é pecador, olha o que você fez. Mas se você não for persistente em olhar para Cristo, buscar o Senhor, de fato, você vai querer parar, muitas vezes, nessa longa caminhada, nessa longa corrida. Então, irmãos, o que nós entendemos com esse ponto? Encerrar o ano não é apenas celebrar vitórias. Não é. Mas discernir o que precisa ser deixado para trás. Será que são hábitos? Será que são prioridades, relações, posturas que precisam ser abandonadas na minha vida para que possamos correr melhor o próximo trecho de 2026? Nós corremos um trecho, um período da sua vida que foi 2025. Se Deus nos permitir, correremos mais um trecho da nossa vida, até que o Senhor venha ou até que Ele nos chame em 2026. E como você tem se apresentado diante do Senhor? De forma sentada, calma, esperando alguém dar um empurrão no momento da corrida, ou de fato animando, buscando e olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Uma segunda coisa que nós vemos, irmãos, é que não basta tirar esse peso, não basta ser persistente e fugir do pecado. Depois de nos livrarmos desses obstáculos, precisamos aprender a correr. Precisamos aprender a correr. Então, é a segunda ideia que ainda está no versículo 1. A corrida cristã é marcada pela perseverança, não pela pressa. A corrida cristã é marcada pela perseverança, não pela pressa. Então, a corrida cristã, irmãos, ela não é uma corrida de velocidade. Ela não é isso que caracteriza uma corrida da sua vida, da minha vida, da nossa vida cristã. Mas é uma corrida de resistência. Não velocidade, mas resistência. E a perseverança, ela implica em quê? Em constância, fidelidade e continuidade. E mesmo quando o entusiasmo cai. Mas eu preciso fazer.
poxa, não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu sei que é isso que me aproxima do Senhor. É isso que me vai fazer de pé, porque eu não sei o que vai acontecer. Amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Sabendo disso, vou me preparar. Sabendo disso, vou estar cada vez mais com o Senhor. Porque, como pecadores, como humanos, muitas vezes o entusiasmo cai sim. Muitas vezes coisas externas nos atrapalham. Mas o que vai fazer com que você permaneça e olhe e tenha foco é Cristo Jesus. E tudo isso, irmãos, está arraigado em ter um relacionamento. Aqui não é uma fala, e o texto aqui não está propondo uma fala de motivação para o seu trabalho. Uma motivação para a sua vida empresarial, para o seu crescimento. Primeiramente, irmão, se você não estiver baseado em Cristo e motivado por Cristo Jesus, todas essas coisas serão refúgio, serão um lixo. Então, precisamos estar crescendo em Cristo Jesus, no Senhor, e é isso que a exortação ela aponta. É isso que o autor, que o texto bíblico sagrado está apontando para todos nós. Olha só, a expressão aqui carreira que está proposta no versículo 1 indica que quem define o percurso da nossa vida é Deus. Então, eu preciso correr, preciso me manter firme, porque é o Senhor que Ele mantém esse percurso, essa carreira proposta. E essa perseverança aqui não é ausência de cansaço, mas decisão de continuar apesar dele. Estou cansado, já quase estou dizendo igual o apóstolo Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, já quero encerrar, já aposentar. Mas, enquanto o Senhor nos chamar, enquanto Cristo não voltar, nós precisamos ter persistência. Precisamos pensar nisso. Talvez, irmãos, você possa ter tido um ano difícil. Talvez você tenha tropeçado em 2025, mas o texto aqui não chama a igreja ou a você a correr mais rápido, mas a continuar correndo. A perseverança, irmãos, ela glorifica a Deus tanto quanto grandes conquistas. Mais uma vez, a perseverança glorifica a Deus tanto quanto grandes conquistas da sua vida. Então, persevere no Senhor. Persevere. Os irmãos que têm comércio, às vezes está pensando ali no Marcos, na Fernanda, né? Nem todo dia eu acho que eles estão, eu acho, né? Não sei. Nem todo dia eles estão animados ali. Poxa, tenho que fazer uma coxinha hoje, já estou cansado à noite, né? Mas o que garante, de fato, podemos assim dizer, a constância do estabelecimento, essa persistência. Essa persistência de saber, poxa, estou cansado, mas é necessário, é preciso fazer isso, né? Às vezes você pode ir olhando de forma humana, né? Você está olhando ali e mirando os boletos, né? As contas para pagar. O cristão é totalmente diferente. Nós olhamos essa persistência, irmãos, por causa de Cristo Jesus. Eu olho para Cristo. Em Apocalipse diz, né? Aquele que for fiel até o fim, darei a coroa da vida. Então, a corrida cristã não é sobre aquele que tem mais intensidade na corrida. É sobre persistência. Guarde isso. Persistência. Ser firme até o fim. Buscar, mesmo diante das dificuldades, da doença, do cansaço, da derrota, seja persistente. Porque isso glorifica a Deus. Beleza, nós estamos falando sobre perseverança, persistência, mas como ser persistente mesmo quando as forças acabam? Uma hora a força vai acabar, a gente sabe disso, nós somos humanos. E o texto ele responde isso aonde nós devemos fixar os nossos olhos. Deus ele sabe que nós vamos fraquejar alguma hora. E ele fala, olha, por isso, fixe seus olhos em Cristo Jesus. Então a terceira ideia está no versículo 2. A perseverança é sustentada por um olhar fixo em Cristo. Olha só o que diz, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aqui está o centro do texto, irmãos. A vida cristã não é e não se sustenta pela força do crente.
Às vezes, se a gente parasse até ali, no ponto 2, seria um sermão legalista. Seria um sermão ou uma palestra até, né? Seria uma palestra. A pessoa está dizendo, olha, para você ser persistente, que esse ano vai ter dificuldades, e que esse ano também teve dificuldades, mas o que te trouxe até aqui foi sua persistência, né? Bem humanista. Mas o que nos difere, de fato, de uma mensagem, de um sermão e de uma igreja, é que nós proclamamos Cristo Jesus. A minha perseverança não está baseada no Renan, nos irmãos, nessa igreja, nos crentes, e sim em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Quem te fortaleceu até aqui, neste domingo, foi Cristo Jesus. Cristo Jesus. E isso não pode. A gente não pode esquecer, irmãos. Porque quando nós esquecemos isso, nós viramos religiosos, viramos qualquer outra coisa. Nós precisamos lembrar que o foco correto para a nossa vida é Cristo Jesus. Por isso que o texto no versículo 2 diz sobre autor. O que significa aqui autor? Aponta para aquele que iniciou a fé. Ou seja, até a fé que você tem, quem iniciou, segundo a Bíblia, foi Deus. Foi Deus que depositou a fé no seu coração. É Ele que aumenta a sua fé. Então, olha só, irmãos, o Senhor, Ele cuida em todos os momentos da nossa vida. Dessa corrida, o Senhor está ali equipando, cuidando, trabalhando. Olha só o que Ele fala também no texto. Consumador. Indica aquele que vai te sustentar até o fim. Como diz a palavra do Senhor, aquele que começou a boa obra, há de terminar. Ele começa e ele termina. Então, esse consumador significa isso. Começou e terminará a boa obra. Então, irmãos, Cristo não apenas nos chama para correr essa vida cristã. Antes de tudo, Ele correu. Ele correu e nos mostra como correr. Ele nos ensina antes de nós fazermos. E às vezes, irmãos, nós apanhamos nessa corrida porque a gente quer fazer sozinho. Antes da gente olhar como se faz, olhar para o tutorial, olhar para a Bíblia, é claro, a gente quer nós mesmos. Então, Cristo nos chama para correr uma corrida que Ele correu. Ele conhece, Ele suportou. O versículo 2 diz isso. Ele suportou a cruz. Ele desprezou a vergonha e venceu. Não por facilidade, mas por fidelidade. Não foi fácil para Cristo. E às vezes, irmãos, nós vivemos uma cultura muito ligada ao nosso eu, né? Sempre a gente pensa, e quase sempre as nossas discussões estão ligadas a como a gente lida com nós mesmos, com o nosso próprio eu. E aqui, o cristão, e Cristo nos ensina que o cristão ele não pensa nele, ele pensa no próximo. Ele derrama essa graça também ao próximo. Que possamos também, dessa forma, irmãos, olhar e ver dessa forma como Cristo. Cristo, ele suportou. Ele saberia que seria uma vergonha terrível para ele, mas ele suportou por fidelidade, por amor a nós. Da mesma forma que nós, cada um de nós, precisamos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, derramar também graça. Nós somos muitas vezes rápidos para apontar o dedo e dizer para o irmão, olha o que ele está fazendo, olha o que está acontecendo, mas nós esquecemos de olhar para nós mesmos também e saber que nós somos alvos dessa graça extraordinária. Então precisamos, irmãos, nesse ano de 2026, olhar com perseverança, com fidelidade e com graça também, sabendo que se eu estou suportando o que eu estou suportando, é porque Cristo também suportou. E eu, como seguidor, eu devo fazer isso. Irmãos, o que esse ponto ele diz para nós? Quando nós fixamos nossos olhos em nós mesmos, nós iremos desanimar. Se vocês fixarem os olhos de vocês em mim, ou na igreja, ou em algum irmão, vocês vão desanimar da corrida cristã. Vocês vão desviar. Vocês não vão querer frequentar. E não é à toa que Hebreus também foi escrito para esses crentes desanimados. Ele está falando, olha, ó, fixe em Cristo. Não é à toa que em Hebreus também
nós encontramos o texto bíblico dizendo o quê? Não abandone a igreja. Não deixem de frequentar a igreja, como é costume de muitos. Antes, suportem uns aos outros. Por quê? O fim está próximo. Cristo está voltando. Então, Hebreus, ele sabe muito bem, o Senhor sabe muito bem, que na nossa vida diária, em comunidade, nós vamos desanimar de alguma forma. Mas olhe com graça, derrame graça, da mesma forma que o Senhor derramou sobre a sua vida. Quando fixamos os nossos olhos, irmãos, nas circunstâncias, nós nos perdemos. Mas quando fixamos os olhos em Cristo, encontramos força para continuar. Só que o texto ainda ele tem uma última ideia, a quarta ideia e última, que é considerar Cristo nos impede de desistir no meio da corrida. O texto mostra para a gente, irmãos, que a gente precisa fazer algo a mais. Não apenas olhar para Jesus, mas considerar cuidadosamente a nossa trajetória. Eu estou correndo, estou sabendo que eu preciso ser persistente, derramar graça, mas eu preciso considerar Cristo. Porque considerando Cristo, Ele que irá me impedir de desistir no meio da corrida. Olha o que fala no versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, esse verbo aqui, considerar, significa refletir profundamente. Olha só, considerar, refletir profundamente, ponderar, trazer à memória. E nós, como cristãos, e até eu estava meditando esses dias, né? Eu acho tão fantástico vir à igreja, irmãos, que a igreja nos lembra que nós não pertencemos a esse mundo. Toda vez que eu venho à igreja, eu lembro, poxa, eu não pertenço a esse mundo. Poxa, eu preciso ser diferente. Porque durante a semana, irmãos, o mundo tenta nos seduzir. O mundo tenta mostrar para você que você necessita ter as coisas deste mundo. Você precisa realmente, para ser feliz, para ser um bom pai, um bom marido, o que for, você precisa de fato viver as coisas deste mundo. Usufruir das coisas desse mundo. Mas quando eu venho à igreja, a igreja me lembra, poxa, eu não sou desse mundo. Essas coisas desse mundo são passageiras. Será que eu busquei ao Senhor da mesma forma que eu busquei as coisas durante a semana? Então, o ato de vir à igreja também tem esse lado pedagógico também, para sempre nós lembrarmos que, olha, tem um irmão com dificuldade. Eu estava reclamando, achando que minha dificuldade era grandiosa, mas olha, esse irmão, vou orar por ele. E é algo pedagógico, o Senhor nos ensina, nos instrui. Por isso que considerar, refletir, lembrar de Cristo, faz com que eu possa me acalmar o meu coração, pensar, poxa, de fato, eu preciso vencer isso, porque Cristo suportou isso com amor por mim. Irmãos, na nossa vida cristã, infelizmente ocorre um grande risco da gente ouvir que Cristo morreu na cruz e a gente achar isso normal. Ah, Jesus morreu na cruz, que triste. Tratar isso como algo tranquilo. E às vezes a gente lidar isso até como um lixo. Ah, Jesus morreu na cruz, né? Só que o texto está dizendo aqui, ó, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, quando você estiver abatido, quando você estiver desanimado, quando você estiver raivoso, peça ao Espírito Santo, peça ao Senhor, para ele lembrar o que o nosso Cristo, o que o nosso Salvador passou. Para que você possa, assim, acalmar os seus ânimos e falar assim, de fato, o que eu estou passando acho que não é nem 1% parecido com o que o meu Senhor, meu Salvador, Deus, passou nos 3 anos de ministério dele e naquela cruz. Irmãos, Cristo enfrentou oposição, rejeição, sofrimento e abandono, mas ele permaneceu fiel. Ele não desistiu. Ele poderia ter falado, poxa, eu sofrer, morrer por esses? Vou nada, vou embora. Muito mais fácil eu ficar na minha casa sozinho. Ele não fez isso. Ele permaneceu fiel em amor, derramando graça, amor,
sabendo que é nisso que nós, como filhos, poderíamos nos tornar filhos de Deus, pudéssemos impactar outras vidas também, outras pessoas. Quando nós nos isolamos, irmãos, nós acabamos não exercendo a oportunidade que Cristo nos dá de impactar outras vidas. Da mesma forma que Cristo fez com nós. Cristo impactou todas as vidas aqui. Eu creio nisso. E quando nós nos isolamos, quando nós permanecemos no nosso eu, nós deixamos de cumprir a missão, o mandamento de anunciar, de impactar outras pessoas, impactar essa cidade. Precisamos rever, precisamos lembrar disso, irmãos. Por isso, o texto ele fala de considerar. Porque quando nós consideramos Cristo, nossa perspectiva muda. Nosso sofrimento não é sinal de abandono, mas faz parte da caminhada. Cristo sofreu. E aí, em 2025 ou 2026, a gente acha que o cristão não pode sofrer. Possamos encarar, irmãos, o sofrimento, às vezes, que nós passamos, com graça, olhando, o meu Senhor sofreu muito mais. Ó Deus, tenha misericórdia, minha fé é pequena, ó Pai. Eu possa ter uma fé maior, para que eu possa suportar, para que eu possa crer, para que eu possa entender o que está acontecendo na minha vida, o que o Senhor quer, para que eu possa testemunhar, para que eu possa impactar outras vidas também. Então, irmãos, quando o desânimo bate, a resposta bíblica não é negar a dor, falar, essa dor não existe, mas lembrar de Cristo, porque isso renova as nossas forças e impede que a nossa alma desfaleça. Então, irmãos, encerrar o ano com Hebreus 12 é lembrar que a vida cristã não se mede por calendários, mas por fidelidade. E alguns nessa corrida cristã vão avançar mais, outros menos, mas o chamado permanece o mesmo. Continue correndo, continue andando, olhe para Cristo, olhe para como se fosse uma corrida mesmo, né? Que Cristo está ali na linha de chegada e fala assim, mais 10 passos, vai, corre, mais um pouco, você vai conseguir. Precisamos, irmãos, em Cristo, buscar essa fidelidade, porque Ele é o verdadeiro e o maior exemplo para nós. Por isso eu quero deixar algumas perguntas para se encerrar, para que a gente possa refletir e, de fato, falar com o nosso Senhor depois e tentar trilhar uma transformação no nosso coração em Cristo Jesus. A pergunta não é apenas isso é errado, mas isso está me impedindo de correr melhor com Cristo? Coisas da sua vida. Analise e fala assim, isso é errado? Às vezes não é errado, mas isso daqui está me impedindo de caminhar, de correr melhor com o Senhor? Que esse ano, irmãos, que neste ano possamos de fato olhar e observar o que tem roubado o meu foco espiritual. Esse ano que passou, de 2025, o que tem roubado o meu foco espiritual? O que roubou minha alegria? O que roubou minha constância na fé? Fale com o Senhor, pense nisso. Em que área da minha vida espiritual eu estou tentado em desistir ou relaxar? Será que eu tenho vivido mais para mim mesmo, mais para os meus problemas ou para Cristo? Será que o ano de 2025 foi marcado exclusivamente no eu ou em Cristo? Irmãos, se nós sairmos com essas 3 perguntas hoje no nosso coração, o que eu devo deixar? Onde continuar e aonde fixar os meus olhos, eu tenho certeza que nós estaremos correndo melhor o ano de 2026. O que eu devo deixar? Aonde eu devo continuar? E em quem fixar os olhos, nós correremos melhor. E lembre-se, irmãos, de fato, nós não corremos sozinhos, nós temos uns aos outros, mas nós temos aquele que é muito mais forte que nós, Cristo Jesus. Ele correu por nós e Ele tem nos sustentado e Ele nos conduzirá até o fim. Como o texto diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Nesse tempo, então, de oração silenciosa, fale com o Senhor. Veja o que na sua vida tem feito com que você não corresse tão bem.
te distanciado do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, certos que o Senhor ouve a nossa oração, atende o nosso chamado, ó Pai, e nós necessitamos de Ti, ó Pai, porque sabemos que muitas vezes nós falhamos com o Senhor, falhamos, ó Pai, em dar prioridade no reino dos céus, no reino do Senhor, em ter um relacionamento, ó Pai, cada vez mais robusto com o Senhor, fiel, ó Pai, com o Senhor. Ó Deus, que esse ano de 2026 possa ser um ano marcado, ó Pai, por persistência, um ano, ó Pai, marcado por fidelidade de cada irmão aqui presente, ó Pai, dessa igreja no Senhor, ó Pai. Que essa igreja possa ser conhecida e ser amada pelo Senhor, ó Pai, como uma igreja fiel, uma igreja que ama, uma igreja que vibra a sua palavra e que procura, ó Pai, viver isso e externar isso para as outras pessoas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós somos fracos, ó Pai. Nos ajude em nossa caminhada, na nossa corrida, ó Pai. Rumo ao Senhor, ao céu. Nos ajude, ó Pai, porque nós necessitamos, nós precisamos. Ó Deus, fortaleça aqueles também que estão fracos, aqueles que estão desanimados, ó Pai. O Senhor conhece o coração deles, o Senhor sabe exatamente o que eles necessitam. Por isso, ó Pai, que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. E, ó Deus, aqueles que estão ainda fortes, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia também, para que eles não caiam, para que eles possam ajudar outras pessoas também a levar uma vida cristã com leveza, com graça, porque tudo isso vem de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós agradecemos por tudo, Pai, e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém.